Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nossa aula vai ser no livro de matemática e hoje vocês farão as páginas 100 a 102, ok? Hoje, essa atividade vocês poderão fazer junto comigo, tá? Tem alguns exercícios que a tia vai estar fazendo junto com vocês e outros a tia vai estar explicando exatamente o que vocês precisarão fazer, tá bom? Então, peguem o livro, se organizem, peguem seus materiais, lápis, a borracha, sentem em um lugar adequado para vocês poderem escrever, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a situação problema, tá? Nós sabemos que vários exercícios, né, falam sobre isso, situações problema. São aqueles, né, probleminhas, aquelas frases que a gente tenta resolver com uma conta, tá bom? Então, quando a tia mandou a atividade para vocês, lá em março, a tia mandou um quadro, né, com algumas dicas de algumas palavrinhas-chave que vem na situação problema. Hoje eu vou estar comentando sobre essa tabelinha que a tia mandou, tá? Então, olha lá, antes de tentar resolver o problema, o aluno deve buscar por palavras-chave que indiquem qual operação deverão usar para resolver o problema. Veja alguns exemplos. Então, existem, né, alguns probleminhas que ele vem com a palavrinha-chave e a gente já sabe qual operação usar. Por enquanto, nós estaremos resolvendo, né, situações problema do campo aditivo, tá? Adição e subtração. Quando formos, né, falar um pouquinho, estudar sobre a multiplicação e a divisão, aí a gente entra no campo multiplicativo, tá bom? Por enquanto, nós vamos falar apenas de adição e subtração. Então, olha só, aqui eu trouxe, né, algumas palavrinhas-chave que podemos usar na adição. Então, palavras como total, ganhar, aumentar, juntar, somar, mais ou adicionar. Então, a gente sabe que a adição, ela fala mesmo sobre isso, né? A adição é juntar, é adicionar, né? A gente está fazendo uma continha demais, que a gente precisa juntar, tá bom? Então, por exemplo, Maria tinha 45 moedas e João tinha 20. Qual era o número total de moedas? Então, eles querem saber o total de moedas de Maria e João. Então, se falou de total, a gente vai juntar as duas quantidades para saber o total de moedas, tá? Então, a adição eu sei que é um pouco mais fácil. A subtração, palavras como a mais, retirou, diminuir, faltam, restaram, né, ou restam, menos, deixou, sobraram, ou palavras que têm sentido de diferença. Por exemplo, num estádio de futebol, cabem 550 pessoas. Entraram 330. Quantas pessoas ainda faltam para lotar o estádio? Então, se faltam, então é de menos. A gente sempre pega o resultado maior e tira pela quantidade menor, tá? Então, de novo, diferença é menos, é subtração. A gente precisa tirar uma quantidade para saber a diferença. E eu sei que a maior dificuldade de todas as crianças é na subtração, tá? É nessa palavrinha, né? Retirar, a mais, calcular a diferença. Toda vez que vocês, né, verem lá em um exercício a palavrinha a mais, toda vez que vocês verem essa palavrinha aqui, ó, a mais, estamos falando de diferença. E se é diferença, nós vamos utilizar a operação da subtração.
tá? Ou toda vez que vocês lerem, né, e ver que a situação problema está falando de diferença, quer comparar diferença, então também é subtração, tá? Essa é a atividade mais difícil da subtração e a gente precisa interpretar o que o probleminha está querendo, tá? Então vamos lá. Na página 100, em cada uma das situações a seguir, há crianças que gostam de fazer coleções. Utilize o método que preferir para resolver os problemas apresentados. Então, vocês vão poder usar a continha, né? Como a gente aprendeu, no quadro de ordens, com centena, dezena, unidade, né? Ou vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá? Eu acho que dessa forma, né? De decompor, é mais fácil. Vocês resolvem da maneira que quiser, tá? Então, eu vou explicar para vocês cada uma dessas situações e problemas para facilitar a compreensão, a interpretação do problema, tá bom? E aí a Tina traz exatamente o que a Tia explicou. A Tina não, né? Essa daqui, deixa eu te lembrar. A Tina é de português. Essa daqui, tá, a Tia vai tentar lembrar o nome dela, tá? Essa daqui não é a Tina. Bom, então ela diz assim: para resolver uma situação problema, é importante ler cuidadosamente o texto para compreender quais informações são apresentadas e o que deseja saber. Com base nesse ponto, você pode pensar em uma maneira de obter a resposta. Então é exatamente isso. Nós precisamos ler, identificar o que, né, o textinho, a frase está querendo para a gente tentar resolver. Então vamos lá. Na letrinha A está dizendo: Marcos tem 48 figurinhas e Paulo tem 32. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Então, olha lá, um tem 48, o outro tem 32. Eu quero saber quantos os dois têm juntos. Então, nós já estamos falando de juntar. Quem a gente junta? Na adição ou na subtração? Essa está bem fácil, né? Depois a letrinha B. Júlia tem 25 bonecas de pano em sua coleção. Ela tem outras bonecas feitas com outros materiais. Ao todo, são 47 bonecas. Quantas bonecas são feitas de pano? Então, olha lá, a Júlia tem 25 bonecas de pano em sua coleção, certo? Essa é a primeira informação. Ela tem outras bonecas feitas com outros materiais. E o total de bonecas que ela tem é 47. Quantas bonecas não são feitas de pano? Então, olha só. Ela tem 47 bonecas, certo? Esse é o total. Só que dessas 47 bonecas, 25 são de pano. E a gente precisa descobrir quantas bonecas não são de pano. E aí nós estamos falando do quê? Da diferença. E nós usamos o que na diferença? Adição ou subtração? E aí vocês vão resolver, tá? Vocês vão tentar descobrir quantas bonecas não são feitas de pano. Né? Bem simples. Depois a letrinha C. Carlos tem uma coleção de 39 aviões. Opa! 39 aviões. Desses, 17 são de cor cinza. E os outros são coloridos. Quantos são os aviões coloridos? E a mesma coisa da boneca. Ele tem o total de 39 aviões, correto? E desses 39, 17 são da cor cinza. Quantos, né, aviões são coloridos? 39, 17 são de cinza. E os outros são coloridos. Mas quantos são coloridos? E aí vocês fazem, calculando a diferença de novo, tá vendo? Comparando a diferença.
Então, é mais ou é menos? É adição ou é subtração? Lembrando, pessoal, se nós vamos fazer uma continha de subtração, sempre quem vem primeiro, sempre quem vem em cima no quadro de ordens é o número maior, ok? Porque o número menor, ele nunca tira o número maior, não é isso? Então, sempre quem tem que vir em cima é o número maior. D. Lucas tem 42 bolinhas de gude. 42 bolinhas de gude verdes e 25 bolinhas de gude azuis. Há mais bolinhas de gude de qual cor? Olha lá. Quantas a mais? Essa é bem simples, a gente consegue comparar, né? Só de ler a gente consegue saber que, né, qual a bolinhas de gude que tem, né, qual cor, né, da bolinha de gude tem mais. Só que eu quero saber quantas a mais. Tá vendo essa palavrinha mais? A tia disse lá no início do vídeo que a mais é adição ou subtração. Vocês vão ver muito essa palavrinha a mais em situações problema, tá? Então, olha lá. Lucas tem 42 bolinhas de gude verdes e 25 bolinhas de gude azuis em sua coleção. Há mais bolinhas de gude de qual cor? É simples, a gente já sabe. Mas agora eles querem saber quantas a mais. Então, a gente vai pegar, né, a quantidade, que é a cor da bolinha que tem mais, e vamos ter que tirar a mesma quantidade de bolinhas de gude da outra cor para a gente descobrir a diferença, tá bom? Bom, pessoal, só voltando aqui um pouquinho. Quem tiver dificuldade para resolver esses probleminhas, então façam da maneira que conseguirem, tá bom? Na aula online nós vamos fazer juntos e a tia vai explicar passo a passo. Então, façam da maneira que vocês entenderam, sem medo de estar certo ou errado, tá bom? Façam do jeito que entenderam. E aí na aula online vocês façam junto comigo. Fazem junto comigo, tá bom? Bom, depois na página 101, o professor de matemática lançou um desafio para os seus alunos. Ele pediu à turma que tentassem descobrir números que somados teriam como resposta 77. Ana, Marta e Gabriel apresentaram diferentes formas de resolver esse desafio. Observe as soluções e explique como você acha que cada um pensou. Então, olha lá, cada um pensou de uma forma. E aí, eu já fiz o da Ana, para vocês saberem como é, tá? Vocês vão escrever explicando a forma que a Ana usou, tá? Para resolver isso. Então, ela decompôs, né? Aqui, primeiro, ela decompôs o total de 70. Então, ela decompôs em 40 mais 30, que é o total de 70. Filha que te colocou aqui. Depois ela decompôs também 5 mais 2, que é o total de 7. Depois ela somou o total, 70 mais o total de 7, e somou, que deu o resultado de 77. Então aqui, ó, a tia colocou errado, aqui é o total de 77, ok? Tá vendo como a tia também erra? Todo mundo erra. Bom, e aí então vocês vão fazer, né, como a Marta fez, explicando como a Marta fez e como o Gabriel fez, ok? Façam da maneira que conseguirem. Depois da número 3, nós temos outro probleminha, outra situação problema. O professor de matemática lançou um novo desafio para os alunos. Resolva de duas maneiras diferentes o problema que ele apresentou. Então, olha lá, a banca de revista Ler vendeu 315 histórias em quadrinhos no mês de abril e 524 no mês de maio, enquanto aumentou a venda de revistinha de um mês para o outro. Então, eu quero saber a diferença de quanto será? Ele vendeu mais revistinhas em abril ou em maio? E quanto que ele vendeu a mais? Ele vendeu quantas revistinhas a mais? Tá? Então, vocês aqui, vocês vão ter que fazer
de duas maneiras diferentes, tá? Então, vocês vão poder usar dois cálculos diferentes, tá? Se você achar difícil, não conseguir, nós fazemos juntos na aula online, tá bom? Depois, na página 102, nas questões anteriores, você realizou vários cálculos por escrito, né? Agora, que tal testar suas habilidades de cálculo mental? Complete os quadros com as adições sem fazer contas no papel. Então, você vai usar agora a cabecinha, tá? E vai resolver essas continhas, tá bom? Usando a cabecinha. Depois, observe as somas dos quadros e explique o que as somas de cada quadro têm entre si, né? Em comum entre si. Aqui, para responder esse marcadorzinho, vocês vão observar o resultado, tá? Então, vocês vão colocar o resultado de cada quadro e depois vocês vão observar o resultado para responder as setinhas, tá bom? E depois observe a primeira linha de cada quadro e descubra o número que está faltando. Qual o número que está faltando aqui? Aqui, aqui e aqui. Essa aqui é bem fácil, né? Bom, pessoal, como eu falei, façam da maneira que conseguirem, tá bom? Boa atividade para todos. Estudem, tá? Essas palavrinhas-chave, porque é muito importante. Vocês vão ver muito isso nos próximos anos, ok? É muito importante situação problema. Um beijo para todos e boa atividade.